Beleza, pessoal, dando continuidade aqui, vou explicar para vocês a estrutura do projeto calculadora, tá bom? E os arquivos já estão prontos, vou disponibilizar tudo para vocês depois. Então olha aqui, ó, nós temos um item chamado formulário, ok? Que é HTML, né? Mais PHP, ok? Esse arquivo vai mandar os dados para esse outro arquivo PHP que não tem HTML, é uma estrutura só PHP, chamado calculadora control. Qual é o papel desse cara aqui? Esse vai receber os dados enviados pelo usuário através do formulário, vai processar esses dados e vai direcionar para esse outro arquivo chamado entidade. Esse arquivo entidade, o que ele tem na verdade? Ele tem a codificação da criação do objeto, beleza? Então, na verdade, esse arquivo aqui é o que a gente chama de classe. Então, ele é uma classe entidade, tá bom? Que vai fazer a execução do gerenciamento de memória para a gente. Então, para que ele vai servir? Para nos ajudar a gerenciar a memória, para manipular esses dados e devolver a resposta aqui para control, e a control automaticamente devolve para o formulário. Então esse é o fluxo. Você cria um elemento chamado controle, que aponta para uma classe. Essa classe ela é instanciada, né, através de um objeto na memória. Essa instância é a cópia da classe em execução. Então, por exemplo, vai ficar aqui, ó. Aqui esses quadradinhos são a memória. Então vamos supor que aqui você criou o objeto que é uma cópia dessa classe aqui, ó. Tá bom? Dessa classe aqui. Então tudo que tiver de código dentro dessa classe automaticamente será herdada pelo objeto. Tá bom? O objeto vai estar com tudo herdado lá e todas as funcionalidades que você quiser serão executadas mediante ao chamado correto. Tá bom? Agora eu vou mostrar a codificação desses arquivos, tá bom? Já está tudo dentro de um projeto que foi implementado, então está aqui, ó, os 3 arquivos que eu mostrei lá. Então nós temos o formulário, que vai enviar dados para controle, que vai instanciar um objeto do tipo entidade, e tudo isso junto vão gerar a calculadora para a gente, ok? Eu vou começar explicando da entidade, tá bom? Eu vou clicar com o botão direito aqui e vou abrir. Então aqui na entidade, pessoal, diminuir o código aqui, nós temos a declaração da classe, ó. Então nós temos a classe calculadora. Ela é aquele elemento que eu mostrei para vocês lá, que nunca executa. Ela provê objetos. Então nós temos um atributo privado chamado total. Por que ele é privado? Eu protejo esse endereço original e quando alguém requisitar, eu dou uma cópia dele. Porque se eu deixar alguém utilizar esse endereço original aqui, quando outra pessoa tentar utilizar, não vai ter como. Então, por isso que a gente provê as cópias, tá bom? Temos um outro elemento privado, que é o número 1 e o número 2. Beleza? Então, aqui eu tenho um valor que vai guardar a operação que foi feita, um que vai receber o valor que foi digitado para o número 1, e um que foi digitado o valor 2. Vai receber esse valor. E agora, para manipular isso aqui na memória, pessoal, o que acontece? Já que eu não posso usar o endereço original, nós disponibilizamos as cópias desses endereços. Então, por isso que tem essas funções aqui, tá bom? Na verdade, isso aqui é chamado de método, tá bom? Então, quando eu chamar esse método, olha aqui, ó, ele tem um parâmetro de entrada, que vai pegar esse valor do parâmetro de entrada e vai setar nesse número 1 na memória. Beleza? A mesma coisa para valor 2. Então está comentado aqui, ó. Como é que eu vou identificar, pessoal, quais são os tipos de métodos? Tá? Na orientação objeto nós temos o método get e o método set. O método get é o que pega o que tem na memória e traz para a aplicação. Beleza? O método set é o que pega o que foi digitado pelo usuário e, quando direcionado, guarda na memória. Então, basicamente, nós fazemos isso o tempo todo.
Quando tiver um parâmetro de entrada aqui, ó, esse cara está enviando o dado. Então, ele é um método set. Então, olha aqui, ó. Quando esse parâmetro está vazio, ele não está levando nada, então o papel dele é buscar da memória e trazer para a aplicação. Tá bom? Aí, olha só que legal. Eu tenho set valor 1, set valor 2. O restante dos métodos aqui são get, ó, e são as operações que eu quero executar. Ok? Então, quando eu faço isso, olha aqui, ó. Isso quer dizer que quando eu chamar o método somar, se o nosso usuário escolher isso aqui, eu vou pegar valor 1 que está lá na memória, vou somar com o valor 2 que está na memória e vou retornar isso guardando em total. Beleza? Total guardou, neste caso, a soma. Porque se você chamou este método soma, você quer uma soma. Se você chamar o método subtrair, ó, ele efetua a subtração e guarda em total. Beleza? Ah, mas estranho, porque tem muita coisa aqui, todo mundo guardando em total? Sim, porque só vai executar um de cada vez. Mesmo que sejam frações de segundos diferentes, só vai executar um de cada vez. Ok? Então não tem como um método desse ser executado ao mesmo tempo de outro, na mesma aplicação, para o mesmo usuário. Tá bom? Da mesma requisição. Eles sempre vão ser executados em tempos diferentes. Beleza? E aqui no final nós temos um método chamado getTotal. E o que ele retorna? O total. Esse aqui, por que a gente fez separado? Porque cada um desses só vai executar quando for chamado. E cada um desses, independente da forma que for chamado, vai guardar o resultado em total. Guardado o resultado em total, retorna o total. Beleza? Então isso aqui é a nossa classe. Quando eu instanciar um objeto do tipo calculadora, automaticamente eu terei todos esses recursos disponíveis. Tá bom? Então vamos agora para o controle, que é esse arquivo aqui, ó. Ok? Esse arquivo aqui agora. Certo? Então, ó, expliquei esse, que é o que é a classe, que a cópia dele vai para a memória. Agora eu vou explicar o controle, que vai utilizar essa cópia. Tá bom? Então vamos lá. Feito isso, ó, o controle, pessoal, qual é o papel dele aqui? Ó? O controle, o papel dele, na verdade, é criar um elo de ligação entre o formulário e a entidade. Então tudo vai passar por ele. Ok? Então ele é o elo de ligação. Então quando eu enviar dados do formulário, eu tenho que chegar aqui no controle e guardar esses dados aqui por enquanto, para serem manipulados através da cópia. E dele eu mando para a cópia que está na memória, para executar o que tem que ser feito. Quando terminar aqui, automaticamente o fluxo do programa volta para o controle. E no controle eu digo para onde é que eu tenho que ir depois. Então geralmente é tela, controle, entidade. Entidade, controle, tela. Tá bom? Depois isso aí muda um pouquinho aí, umas nomenclaturas, mas basicamente é isso aí. Ok? Perceba que neste aplicativo não tem banco de dados. É só fluxo de dados de um lado para o outro. Tá bom? Então olha lá, vamos abrir aqui o nosso amigo controle. Então, ó, eu dou um require. O que isso quer dizer? Que eu estou juntando neste arquivo a execução do objeto que vai estar no nosso entidade. Então, olha aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Eu estou dizendo que quando eu chamar esse arquivo, a primeira coisa que ele vai fazer é agregar a funcionalidade de entidade neste arquivo, tá bom? A gente está incluindo a funcionalidade, tá? Aqui, ó, criando uma variável, como nós vimos lá na primeira aula, criamos uma variável número 1, que vai receber o post de número 1 que está lá no nosso formulário, é o nome do nosso input lá, ok? Então está aqui, ó, recebendo o valor digitado pelo usuário no formulário, digitou no formulário, trouxe para cá, deu um post do PHP nele, guardou na variável número 1. A mesma coisa, pessoal, para número 2, ok? Então agora eu tenho os dois valores que o cara digitou lá na tela, estou trazendo para cá. E tem um terceiro elemento, que é uma terceira variável, que vai receber
o que veio de operação. Aqui, ó, lá na tela, o usuário vai ter a opção de escolher qual é a operação que ele quer executar com esses dois valores que ele digitou. Beleza? Então isso é o que chega aqui para a gente. Tá bom? Agora chegou uma parte muito importante aqui do código. Nessa linha 9 aqui, pessoal, é onde eu estou criando o objeto, efetivamente. Então, olha aqui, eu estou dizendo que calculadora minúsculo, também está tudo escrito minúsculo, vai receber neste elemento, nesta variável, uma nova cópia de calculadora. Perceba que esse segundo calculadora está maiúsculo aqui, ó. Então, esse segundo calculador aqui, ó, é o nosso elemento entidade, que a gente denominou que é uma classe chamada calculadora. Beleza? Então, estou criando um novo elemento desse e estou guardando todas as funcionalidades dele naquela variável lá na controle, denominada calculadora, tudo em minúsculo. Tá bom? Então, nós temos esse new aqui. Ó. Esse new é o nosso construtor. Beleza? Ele é o construtor do objeto. Ele que pega a cópia que você efetivamente diz que quer, levou lá para o processador e botou para ser executado. Tá bom? Quando ele estiver executando, olha aqui, ó, calculadora, que é o nosso objeto, vai utilizar o método set número 1, que está lá na memória, levando para ele quem? O valor número 1. Perceba que esse número 1 é esse aqui, ó, da linha 5, onde eu peguei o que veio da tela, guardei nele. Agora eu estou pegando o que está nele e estou mandando executar, guardando na memória número 1. A mesma coisa para número 2, beleza? Então, ó, quando eu chamar esse calculadora set número 1, ele vai executar esse pedaço de código aqui, ó. Olha lá, set número 1 recebe parâmetro número 1, pega parâmetro número 1 e guarda na memória. Botou na memória lá. Agora eu posso manipular do jeito que eu quiser. Tudo bem? A mesma coisa quando eu chamar no número 2, ó. Set número 2. Ok? Então, lá, ó. Setei os dois valores, a gente chama desse jeito na hora de usar a orientação objeto. E agora, operação aqui, ó. Verifique que a operação aqui, ó, eu estou comparando com um texto. Então, ó, caso, switch case aqui, ó, caso operação seja somar, então pega do objeto calculadora e executa o somar. Ok? Quando mandar executar esse somar aqui, ó, perceba que eu já setei valor 1 e valor 2. Vamos lá para a gente ver? Então, ó, já setei valor 1, já setei valor 2, porque lá eu mandei executar. E depois executa quem? O somar. Olha o que o método somar vai fazer. Ó. Pega valor 1, que está na memória. O DIS nos ajuda a gerenciar essa memória. Pega o que tem número 2, soma os dois e guarda em um elemento chamado total. Então, peguei, fiz a soma, guardei em total lá na memória. Beleza? Isso se o texto que veio da tela é somar. Feito isso aqui, ó, quando eu uso o switch case, se deu verdadeiro para esse primeiro elemento, ele nem testa os outros. Quando ele sair daqui, olha a linha que tem aqui embaixo, echo, como nós vimos lá naquela outra aula, é o comando que imprime no PHP, imprima para mim o texto resultado da operação é, mais, ou seja, concatenado com calculadora get total. Como é que ele vai saber qual é a operação que foi feita? Porque aqui, ó, se o texto foi somar, a gente mandou executar esse camarada aqui, ó, esse método somar. E o método somar, lembra que guarda em total? Ó, guardou em total. E o método get total retorna o que tem total. Então, olha aqui, ó, quando eu chamar o get total aqui, o que ficou guardado lá foi o valor da soma. Beleza? Então, estamos caminhando para ir para o formulário. Onde é que eu vou chamar esse monte de coisa aqui, ó, que está em calculadora Ctrl? No formulário. Beleza? Olha o formulário agora. Como nós vimos na outra aula lá, é um bootstrap, bonitinho, tá vendo aqui, ó. Então, olha o form. Método post, ação igual a vazio. Lembra? Estou enviando por post, tenho que receber por post. Olha aqui, ó. Beleza? Então, vendo esse arroba aqui, esse arroba é uma validação. Se tiver vazio,
não executa dando erro. Se tiver conteúdo, executa normalmente. Mas tem outras validações a serem feitas, tá bom? Então, olha aqui, ó. Primeiro número, um input text e o nome dele, número 1. Aquele quadradinho que nós aprendemos lá. Segundo elemento, número 2, input text número 2. Ok? Então, ó, quando clicar no submit, eu vou enviar esse e esse elemento com o conteúdo que tem dentro. Ok? E o outro elemento foi denominado botão. Ó. Um botão. O que eu sei que é um botão? Submit, lembra? Nome do botão, operação. E o valor que eu vou levar quando eu clicar nele? Somar, beleza? Para onde? Para onde eu submeter. Então perceba que tem ó, um botão Danger, um botão Info, um botão Success, um botão Warning. Tudo isso aqui ó, são elementos do Bootstrap. São 4 botões diferentes, cada um com um texto diferente. Quando eu clicar nesse botão, ele vai dar um submit levando o que foi digitado em número 1, o que foi digitado em número 2. Só que perceba que o action está vazio. Beleza? A outra forma de usar o action é a seguinte. Quando ele está vazio, ele vai verificar o que tem fora do formulário. Beleza? Então o que acontece? Olha o caminho aqui. Então para onde ele vai enviar? O texto referente ao botão que eu cliquei, mais número 1, número 2, para um arquivo chamado calculadora.php, ok? Que é esse aqui, ó, que a gente tinha visto. Então, se ele clicou lá no soma, ele trouxe o valor 1, guardou na variável. Trouxe o valor 2, guardou na variável. E trouxe o texto, que é soma, em operação. E guardei aqui. Faz todo aquele esquema que eu já expliquei, ó lá. Se for soma, executa a calculadora no método somar, já setado os valores 1 e 2. E quando ele fizer isso, ele vai seguindo, porque é linear, né? Quando chegar aqui na linha 31, o que ele retorna? Get total. Ok? Então isso quer dizer o seguinte, que esse formulário está com Bootstrap, tudo bonitinho. Os arquivos PHP, percebam que não tem nada de HTML, poderia colocar, mas não tem. E o fluxo é aquele que a gente viu. Ó. Sai do formulário, vai para control, levando os dados. Da control, instancia o objeto do tipo entidade, executa o que tem que executar, devolve para control e a control devolve para o formulário. Beleza? Agora vamos ver isso funcionando. Ó. Eu vou aqui na web. Está aqui o formulário. Ó. Cada botãozinho bonitinho usando o Bootstrap. Vamos colocar aqui, ó, valor 8 e valor 3. Quando eu clicar neste botão, ele vai levar valor 8, valor 3 e vai levar o texto somar, que é referente ao clique deste botão. E aqui embaixo, depois que ele fizer toda aquela tramitação, vai ter que aparecer o resultado bem aqui. Ó. Então, olha lá. Bom, somei. Já deu o resultado bonitinho. Vou fazer o teste com outra operação. Ó. 8 por 4. Vou mandar dividir. Ó. Olha lá. 2. Por que ele fez agora a operação? Porque o texto que foi o texto dividir. Saiu do formulário, chegou aqui na controle o texto dividir, aqui, ó. Aí ó, ele veio aqui no switch case. Ó. Caso a operação seja somar, verdadeiro? Não. Subtrair, verdadeiro? Também não. Dividir, verdadeiro? Verdadeiro, o texto é dividir. Então executa a divisão. Aí ele vai lá na nossa entidade, procura o método dividir e olha lá, pega o conteúdo de valor 1 que foi setado, divide por valor 2, volta para controle. É multiplicar? Não. Saiu, aí ele, agora eu tenho que imprimir essa linha. Aí ele vai lá, imprime essa linha aqui, ó. Chama o total. Beleza? Por que ele vai seguindo, pessoal? Porque a programação moderna é linear. Isso quer dizer que ela executa linha por linha. E agora nós vimos isso dividido em orientação a objeto, em arquivos que nos proporcionam programar orientado a objeto de forma organizada. Beleza? Nas próximas aulas começaremos a ver isso para começar a vincular com o banco de dados e fazer o nosso CRUD. Tá bom, pessoal? Então até a próxima aula, meus caros.